A questão. Hoje falaremos a respeito das teorias socialistas. Vamos ver que estas teorias aparecerão no bojo de uma conjuntura onde aconteciam exploração desmedidas e nós temos também a presença de revoluções e de pensadores que vão imaginar saídas para situações de tamanha desigualdade entre os trabalhadores. Então, a gente começa tendo como contexto o fortalecimento do proletariado. Isso aqui é dentro do contexto das revoluções burguesas, estamos no século XIX, aquelas forças que vocês já conhecem, a nobreza de um lado, a nobreza e o clero de um lado, e temos os burgueses de outro, e aí os burgueses com muito medo, porque a nobreza e o clero tentavam restaurar o absolutismo, trazer de volta aquela situação do rei, do príncipe, do imperador dominando. E aí essa luta, um querendo trazer de volta aquela situação e outros querendo evitar, vão gerar algumas ideias, alguns embates ideológicos também. E isso vai fazer aparecer principalmente essas duas posturas que são o liberalismo, já falamos, e o socialismo. Muito bem. Em 1848, inspirado no socialismo utópico, o proletariado vai se posicionar em oposição ao pensamento liberal. Esse socialismo utópico, ele vai ser pensado por uma série de pensadores, mas um dos principais nomes é esse aqui, Robert Owen. Esse cara aqui, que era um patrão, mas ele vai pensar os problemas dos empregados. E aí nós teremos a própria formação do que se chama socialismo utópico. Quem deu esse nome de socialismo utópico foi o Marx. Esse nome ele é pejorativo. Quando Marx chama os socialistas do tempo do Owen de socialistas tópicos, ele vai usar esse nome exatamente para dizer que é quase um socialismo, mas falta algumas coisas. Você vê que, por exemplo, bem aqui, se diz que o Owen ele era um filantropo. Então, o que é o filantropo? O filantropo é aquele cara que é rico e que tira um pouco do seu, ajuda ali, mas meio que na base da esmola. Olha só o que o texto diz. Ele era filantropo, mas tinha sensibilidade diante do problema do proletário, do trabalhador, e aí ele vai tomar essas iniciativas. Isso vai gerar o movimento cooperativista e culminará no próprio advento do socialismo utópico. Mas voltando ao socialismo utópico em Marx, o Marx vai, como eu já disse, pesar nas tintas, falando do socialismo utópico. Uma das críticas que o Marx fazia ao socialismo utópico era de paternalista. Aqui é interessante entender, porque o Owen, quando eu falei ainda há pouco, era um patrão, mas que se tocava com a situação do empregado. E aí ele pensava em situação melhor para os empregados. O Marx acha e critica essa maneira de ser, porque para ele, quem tem que pensar a situação do empregado não é o patrão, é o próprio empregado. Então, é isso que ele chama de postura paternalista, é o próprio patrão pensando a libertação do empregado. Na cabeça de Marx, isso simplesmente nunca se daria, porque o tipo de libertação que o patrão pensa nunca é uma libertação plena. Pois bem, então o socialismo utópico andava pela vertente do Owen
E, por causa disso, ele, então, recebia essas críticas. O Marx dizia que eles, porque achavam que somente pela via pacífica era possível suprimir as injustiças sociais, eles eram merecedores de crítica. E esse socialismo utópico, ele também vai entrar para a história como sendo o contrário do socialismo científico. O socialismo científico é o socialismo de Marx. Marx falava que o socialismo utópico não desenvolve as condições materiais para superar o capitalismo. E isso é que tinha que ocorrer. Era preciso acabar com o capitalismo. Além do mais, esse socialismo utópico nem sempre reconhecia o antagonismo entre burguesia e proletariado. Então, para eles, burguesia e proletariado, tipo patrão e empregado, poderiam conviver tranquilamente sem necessariamente haver choque. O Marx achava que era inevitável o choque porque os interesses são diferentes. O interesse do patrão não é o interesse do empregado. Outra coisa que era própria do socialismo utópico é que eles lutavam pela criação de uma sociedade ideal e eles apelavam para isso, para a criação do cooperativismo e queriam uma igualdade social. Eles criticavam a ganância da classe rica, criticavam os políticos parasitas, o individualismo burguês e por aí vai. O socialismo científico diferenciava-se muito dele, porque o socialismo científico queria a superação do capitalismo. E esta superação tinha que ocorrer pela ação revolucionária dos trabalhadores. Esses trabalhadores deveriam se aglutinar em torno de uma organização que eles mesmos criariam livremente e essa organização deveria criar os mecanismos de luta para superar o capitalismo. A teoria marxista, então, para mostrar como se deveria efetivar a criação deste grupo que lutaria para a superação do capitalismo, é uma teoria bastante extensa e ela apresenta esses tópicos todos. Entender cada um deles é bem complicado, mas, ao mesmo tempo, nem tanto. O que é bem mais problemático é a questão mesma do tempo. Marx, por exemplo, trabalhou com essa categoria do materialismo dialético, que é o quê? O materialismo dialético para Marx é a base onde todo o acontecer social se dá. Em outras palavras, não se pode pensar as relações sociais sem pensá-la dentro de condições materiais e dentro de uma dialética própria. Que dialética é esta? É um tipo de situação onde você tem que sempre cogitar a presença do que é como condição daquilo que vai ser. Se você quer um exemplo meio grosseiro, mas que é bastante pertinente, seria o da planta. Você não consegue ter uma planta sem que você tenha tido antes a semente. A semente é a condição de existência da planta. Então, a semente é a negação da planta, porque ela ainda não é a planta. A planta é a negação da semente, porque ela não é mais semente. Então, o confronto entre o que foi uma coisa e o que ela vai ser é exatamente o que a gente chama de dialética. Muito bem. Marx vai também trabalhar o materialismo histórico. O materialismo histórico é a aplicação dos princípios do materialismo dialético na história. Então, veja, a aplicação de tudo aquilo na história, isso que eu acabei de falar, é o materialismo histórico. Aplicou o materialismo dialético na história, temos o materialismo histórico. Mas eu sei que falar desse modo não esclarece muito. Você poderia perguntar, e como é que eu faço essa aplicação? Então, a primeira coisa, se você olha a sua situação de empregado, você é uma coisa porque deixou de ser outra. Então, já houve uma dialética aí. E, consequentemente, o que você é agora é condição para uma próxima coisa
que você será. Se você põe isso na luta de classe, você vai ter a situação de desigualdade e de exploração atual, é uma situação onde nós temos algo definido, mas todo algo definido, ele é sempre condição para um próximo algo diferente do atual. E essa diferença seria o resultado da luta do trabalhador para a superação da sua situação de explorado para um próximo estágio onde ele vai ser reconhecido plenamente. Muito bem, neste materialismo histórico, nós teremos duas coisas importantes, duas categorias, que é a infraestrutura. A infraestrutura é a base econômica, são as relações do ser humano. Tudo que nós fazemos tem uma infraestrutura, que é aquilo que justifica como a gente faz e por que a gente faz. E, além disso, nós temos a superestrutura, que são as ideologias que estão por trás do que nós fazemos. Então, as ideologias, basicamente, é o que faz, ou são aquelas coisas que fazem nós realizarmos atos, muitas vezes, até contrários à nossa própria vontade. Marx vai desenvolver a filosofia da praxis, que a gente vai chamar de antropologia marxista. Essa filosofia vai negar a natureza humana tal qual a gente a entende, como uma coisa parada. Ele vai dizer que a natureza, ela não define o que as pessoas são, ela não é idêntica em cada pessoa. Portanto, cada um vai formando a sua própria personalidade no decorrer da história. Depois ele faz um trabalho sobre as relações de produção, as relações são essas que eu já falei. Ele analisa a história, e na história há sempre grupos que exploram e grupos que são explorados. Essas explorações se dão dentro das relações de produção. Se você não desenvolver uma compreensão dialética da história, você não será capaz de superar o seu estágio atual de ser dominado. E isso tudo ele faz a averiguação dentro dos modos de produção. Na história, temos os mais diferentes modos de produção. Tivemos o primitivo, tivemos o feudal, e agora temos, modernamente, o capitalista e o socialista. É importante entender o socialismo e o capitalismo como modos de produção dentro de uma sociedade. Muito bem. Essas categorias de coisificação e fetichismo nós já vimos em outro texto, mas é a mesma aplicação aqui, são questões relativas ao trabalho, e tudo isso é dentro do contexto de exploração do trabalhador. E aí nós chegamos a um dos pontos básicos do nosso texto, praticamente o final, que é o anarquismo. O anarquismo vai ser uma proposta também de organização social, dentro dessas propostas de organizá-la nos moldes socialistas. Então, o anarquismo vai ser um pouco diferente do socialismo. Nós teremos aqui algumas propostas dele. Temos aqui o repúdio ao Estado. Para os anarquistas, o Estado ele deve ser eliminado em qualquer forma. Não se deve criar Estado, o Estado não deve existir. Então, como doutrina, o anarquismo defende a necessidade de eliminar toda e qualquer forma de intervenção estatal. Ele defende também a eliminação da estrutura eclesiástica hierarquizada, defende o ateísmo e baseia-se na organização não coercitiva, não forçada. Tem que ser regido pela cooperação. As pessoas têm que trabalhar conjuntamente, mas por vontade própria, pela aceitação também dos membros da comunidade. Eles são contra a criação de partidos porque acham que os partidos terminam se burocratizando e virando um órgão do Estado. E aí nós temos alguns grandes representantes do movimento. O Marx, ele não era desse grupo, apesar de ser do mesmo tempo dos membros. Eu vou chamar de membros, não é propriamente pessoas que estavam em um grupo, mas gente que
organizou uma filosofia que justificava o modo de ser anarquista. Então, por exemplo, o Bakunin é um dos caras que está citado. Aqui temos o Kropotkin e assim segue. Bom, esse é o texto e eu espero que vocês tenham entendido tranquilamente tudo aquilo que a gente conseguiu colocar em relação ao que ocorreu com o anarquismo no fim do período atual. Aí nós deixamos isso para um outro momento.